estava em espírito, que eu gosto de ficar de olhos fechados, porque às vezes o Senhor vai me dando visões ali de olhos fechados, e às vezes, pela sua permissão, Ele me dá visões com os olhos abertos. No banquinho da frente, e chegou uma irmã. Ela começou a dar glória, começou a dar glória, começou a dar aleluia, começou a exaltar o nome do Senhor. E é lindo. É muito, a senhora começou a dar glória, essa irmã começou a dar glória, e eu olhei para ela e eu vi que ela estava cheia de bagagem, das quais o Senhor disse que não lhe agrada. Essa irmã testemunhou, o Senhor usou aquela irmã como comparação. Ela está cheia de bagagens, como vou receber o aleluia, o glória dela? E cheia de bagagens do Egito, de coisas que não me agradam. Esse é o falso mover do Espírito Santo. Então, sua Jezabel, seu enviado do capeta, que gosta de ficar com o que é dos outros, aqui pode ser a sua nova morada. Eu tenho uma moradia perfeita para você. Venha conferir terrenos de 1,30 por 2,30 e você vai caber direito. Temos essa moradia de mármore e você pode colocar sua identificação. Hoje tem livro, A Igreja Abusiva, meu ovo. Jesus Cristo, Ele vai te deixar tão completo, tão seguro de si, sabe, tão foda, que você vai estar pronto para mandar qualquer pessoa, energia negativa tomar no cu. Alguém já te ensinou Cristo desse jeito? Não. Então toma. Por Igreja Abusiva, meu ovo. Pra terra, você praticou isso? Não, Senhor, lago de fogo. Sim, vou falar de Jesus. E daí, ó? Eu não tenho Jesus por causa da minha língua? Tá bom. Lá em cima, Ele decide. A Igreja Abusiva, meu ovo. Did you give me my snack? Eu me converti no pentecostalismo em 1971. Naquela época, nós nunca ouvimos falar em sandália de fogo, canela de fogo, reteté, repleplé, pássaro de prata. O dom... Se é que isto é possível, porque acima de ti só existe uma coisa, a tua coroa de glória. Esta mesma coroa que nós coroamos esta manhã. Do cortador de cana, tem alguém que fica assim. Gente, a gente não conhecia isso. Brasil, da cidade de São Paulo. E eu estava em espírito, que eu gosto de ficar de olhos fechados, porque às vezes o Senhor vai me dando visões ali de olhos fechados, e às vezes, pela sua permissão, Ele me dá visões com os olhos abertos. Do meu lado sentou uma irmã, estava... Vou te lembrar, Maria Mulambo não come no mato, só com as ames seu povo do trapa rainha aqui. Sentado eu e minha filha, estava outra minha irmã, que sempre senta conosco na parte da frente, no banquinho da frente, e chegou uma irmã. Ela começou a dar glória, começou a dar glória, começou a... Cada homem que aí vem, mulher, cada homem que aí vem, mulher, ela é a pombogira, rainha do cabaré, ela... Sim, vou falar de Jesus. E daí, ó? Eu não tenho Jesus por causa da minha língua? Tá bom. Lá em cima, Ele decide. Pra terra, você praticou isso? Não, Senhor, lago de fogo. Aleluia, começou a exaltar o nome do Senhor. E é lindo. É muito lindo quando exaltamos e glorificamos o nome do Senhor e damos lugar para o Senhor na igreja. Pois somente dessa forma, dando glória, aleluia, louvando ao Senhor, as muralhas de Jericó são derrubadas e entra renovo, entra batismo do Espírito Santo, entra os dons, entra a virtude, entra a libertação. E essa senhora começou a dar glória, essa irmã começou a dar glória, e eu olhei para ela e eu vi que ela estava cheia de bagagem, das quais o Senhor disse que não lhe agrada. Obreiras da casa do Senhor perdem a vergonha na cara e escandalizam nas redes sociais. Confira.
Hoje tem livro. A igreja abusiva. Meu ovo. Igreja abusiva, pastor. Essa irmã testemunhou, contou lá uma obra, e depois sentou e continuou dando glória até que o Senhor disse para mim: eu não recebo glória dela. Eu não recebo o aleluia dela. E eu disse que eu não recebo glória dela e nem o aleluia dela. Eu guardei aquilo para mim e eu vim para casa. E quando eu fui orar, o Senhor elevou essa revelação e enfatizou e se aprofundou mais. E ele me disse o porquê não recebi o glória nem o aleluia daquela irmã. Ele disse: minha serva, eu não recebo glória e aleluia dela. O Senhor usou ela como comparação, mas isso serve para todos. E ele repetia, eu vi que não era eu, que era o Espírito Santo que estava na minha boca. Ele falou: eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, e sem santidade ninguém verá minha face. O Senhor usou aquela irmã como comparação. Ela está cheia de bagagens, como vou receber? Maria Mulambo não come no mato, só com as ames seu povo do Trapa Rainha, que umba é puro poder. Vou te lembrar, sua galinha vermelha escura de... O aleluia, o glória dela. Depois o Senhor me deu visão de um vídeo a qual eu vi no YouTube de um pessoal rodopiando. Vitória Souza faz vídeo com roupas. Homem que aí vem, mulher, mulher, ela é a Pombogira, rainha do cabaré. Ela é a Pombogira, rainha do cabaré. Arreda homem que aí vem, mulher. Pateando, falando em línguas, profetizando, dizendo que era o Espírito Santo ali. Uma loucura, uma desordem total na igreja. Eles rodopiavam, eles faziam todo aquele alvoroço. Eu olhei aquilo ali. O Messias já nos alertou que nos últimos dias muitos escolhidos e salvos na fé serão enganados. Ele relata: Está estranho, essas pessoas estão cheias de bagagem do Egito, está cheio de um povo. Ai, ela agora tá mundana, ela agora usa calça. Gente, vocês lembram daquela música? Fala paletó, paletó não fala nada, paletó não lê a Bíblia, paletó não faz jejum e nem orar de madrugada. É bom que aprendam, né? Será que o Senhor, Ele queria me ver toda descabelada, toda feia? Não. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Avarento, e o Senhor me deu esta visão dessas pessoas. Ele disse: minha serva, quando ver essas coisas acontecer, não é o meu Espírito Santo. O meu Espírito Santo é santo e sensível, ele não está nessa bagunça. Ele não está no meio de um povo avarento e cheia de bagagens do Egito, de coisas que não me agradam. Esse é o falso mover do Espírito Santo. Então, ali eu entendi que o Espírito Santo é muito sensível, que quando eu vejo uma pastora falando em línguas, porque os demônios eles copiam até as línguas estranhas, porque eles são anjos. A mulher crente é um verdadeiro presente, elegante com roupa decente, não frequenta qualquer ambiente. Caídos que já viveram no reino de Deus, então eles copiam tudo. Crente não tem que se cuidar, vire sua boca pra lá. A Bíblia diz que Sara era bonita, Raquel era linda e Rebeca era atraente. Não... A Mulambo não come no mato, só com as ames seu povo do Trapa Rainha. Você não tem ideia que muitas vezes o que você está passando é porque... Por isso o irmão ou a irmã que tem o dom, o que está pedindo variedade de língua, é necessário pedir a interpretação de línguas para não estar falando línguas demoníacas dentro da igreja. Então, meus irmãos, eu entendi ali que é o espírito do engano. Did you give me my snack? E o Senhor foi além a sua revelação, até que um dia eu estava vendo uma pastora muito conhecida, não vou mencionar o nome porque... É pouco.
Tudo bem que é só um dia, né? Aí tem que ser sincero, não vou chegar e pegar os 2.000 e depois sair chateada, não. E há pouco tempo, numa igreja não tão grande, aí pro lado de Goiás, foi R$3.000. E olha que não era congresso. Era só um... Não há necessidade e o Senhor não me disse para falar o nome. Vendo uma pastora... Eu peguei aquele perfume da Carolina Herrera, eu coloquei dentro... que foi cantora e agora é pastora, muito conhecida, muito seguida, e muitos acham que ela é vaso de Deus. E ela falando, o Espírito Santo falou isso, o Espírito Santo falou outro, o Espírito Santo, eu olhei assim, eu disse, que estranho. Essa mulher fala que o Espírito Santo disse isso, que o Espírito Santo disse aquilo, que não sei o quê, bababá, bibibi, mas ela está cheia de bagagem. Ela está cheia de coisas que o Senhor me disse que não lhe agrada. Ela está cheia de bagagem. Hoje tem livro, A Igreja Abusiva, meu ovo. Igreja abusiva, pastor. Esse poder, Jesus Cristo, ele vai te deixar tão completo, tão seguro de si, sabe, tão foda, que você vai estar pronto para mandar qualquer pessoa, energia negativa, tomar no cu. Alguém já te ensinou Cristo desse jeito? Não. Então toma. Hoje tem livro, A Igreja Abusiva, meu ovo. Igreja abusiva, pastor. Das quais o Senhor disse para me abandonar a princípio de minha conversão e do meu início de processo de libertação. Oi, gente, essa é minha esposa, Lana Roder, e nós somos evangélicas. E essa é minha esposa, Rosânia Rocha. A verdade, casamento gay é pecado? Claro que não. Por quê? Porque a homossexualidade não é condenada na Bíblia. Então, quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, quando eu fui orar, o Senhor fez ela aparecer na minha frente visão. E o Senhor Jesus Cristo disse, serva, não te deixes enganar. Mostra um pouco da sua casa nova, Lara. Vou mostrar bem rápido, bem rapidinho. Ela não me serve e não é o meu Espírito Santo que habita nela. Ela não tem parte comigo. Ela prega por fama, ela prega por dinheiro, ela prega por status social. Ela está metida na elite satânica. Não é o meu espírito, é o espírito do engano. Então a igreja ela tem que acordar e entender que o espírito do engano age dentro das igrejas, faz as pessoas pensarem que elas não precisam se santificar, que elas não precisam renunciar, que elas não precisam deixar o mundo, que elas podem ter os dons do Espírito Santo, que elas podem ser batizadas com o Espírito Santo, tendo os adornos, as bagagens de Jezabel. E foi aí que eu entendi que quando eu vejo uma pastora com tudo isso, eu sei que não é o Espírito Santo agindo. Vou te lembrar, Maria Mulambo não come no mato, só com as amas seu povo. Brasil, da cidade de São Paulo. E eu estava em espírito, eu gosto de ficar de olhos fechados, porque às vezes o Senhor vai me dando visões ali de olhos fechados, e às vezes, pela sua permissão, Ele me dá visões com os olhos abertos. Do meu lado sentou uma irmã, estava sentado eu e minha filha, estava outra minha irmã, que sempre senta conosco na parte da frente, no banquinho da frente, e chegou uma irmã. Ela começou a dar glória, começou a dar aleluia, começou a exaltar o nome do Senhor. E é lindo, é muito lindo quando exaltamos e glorificamos o nome do Senhor e damos lugar para o Senhor na igreja. Pois somente dessa forma, dando glória, aleluia, louvando ao Senhor, as muralhas de Jericó são derrubadas e entra renovo, entra batismo do Espírito Santo, entra os dons, entra a virtude, entra a libertação. E essa senhora começou a dar glória, essa irmã começou a dar glória, e eu olhei para ela e eu vi que ela estava cheia de bagagem, das quais o Senhor disse que não lhe agrada. Essa irmã testemunhou, contou lá uma obra, e depois sentou e continuou dando glória, até que o Senhor disse para mim, eu não recebo glória dela. Eu não recebo o aleluia dela. E eu disse que eu não recebo glória dela e nem o aleluia dela. Eu guardei aquilo para mim e eu vim para casa. E quando eu fui orar, o Senhor elevou essa revelação e enfatizou e se aprofundou mais. E Ele me disse o porquê não recebi o glória nem o aleluia daquela irmã. Ele disse, minha serva, eu não recebo glória e aleluia dela. O Senhor usou ela como comparação, mas isso serve para todos.
E ele repetia, eu vi que não era eu, que era o Espírito Santo que estava na minha boca. Ele falou, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, e sem santidade ninguém verá minha face. O Senhor usou aquela irmã como comparação. Ela está cheia de bagagens, como vou receber o aleluia, o glória dela? Depois o Senhor me deu visão de um vídeo a qual eu vi no YouTube de um pessoal rodopiando, sapateando, falando em línguas, profetizando, dizendo que era o Espírito Santo ali. Uma loucura, uma desordem total na igreja. Eles rodopiavam, eles faziam todo aquele alvoroço. Eu olhei aquilo ali, está estranho. Essas pessoas estão cheias de bagagem do Egito, está cheio de um povo avarento. E o Senhor me deu esta visão dessas pessoas. Ele disse, minha serva, quando ver essas coisas acontecer, não é o meu Espírito Santo. O meu Espírito Santo é santo e sensível, ele não está nessa bagunça. Ele não está no meio de um povo avarento e cheio de bagagens do Egito, de coisas que não me agradam. Esse é o falso mover do Espírito Santo. Então, ali eu entendi que o Espírito Santo é muito sensível, que quando eu vejo uma pastora falando em línguas, porque os demônios eles copiam até as línguas estranhas, porque eles são anjos caídos que já viveram no reino de Deus, então eles copiam tudo. Por isso o irmão ou a irmã que tem o dom, o que está pedindo variedade de língua, é necessário pedir a interpretação de línguas para não estar falando línguas demoníacas dentro da igreja. Então, meus irmãos, eu entendi ali que é o espírito do engano. E o Senhor foi além a sua revelação. Até que um dia eu estava vendo uma pastora muito conhecida, não vou mencionar o nome porque não há necessidade, e o Senhor não me disse para falar o nome. Vendo uma pastora que foi cantora e agora é pastora, muito conhecida, muito seguida, e muitos acham que ela é vaso de Deus. E ela falando, o Espírito Santo falou isso, o Espírito Santo falou outro, o Espírito Santo, eu olhei assim e disse, que estranho. Essa mulher fala que o Espírito Santo disse isso, que o Espírito Santo disse aquilo, que não sei o quê, bababá, bibibi, mas ela está cheia de bagagem. Ela está cheia de coisas que o Senhor me disse que não lhe agrada. Ela está cheia de bagagem das quais o Senhor disse para me abandonar a princípio de minha conversão e do meu início de processo de libertação, quando eu comecei a minha caminhada com Cristo. Quando eu fui orar, o Senhor fez ela aparecer na minha frente visão. E o Senhor Jesus Cristo disse, serva, não te deixes enganar. Ela não me serve e não é o meu Espírito Santo que habita nela. Ela não tem parte comigo. Ela prega por fama. Ela prega por dinheiro. Ela prega por status social. Ela está metida na elite satânica. Não é o meu espírito, é o espírito do engano. Então a igreja ela tem que acordar e entender que o espírito do engano age dentro das igrejas, faz as pessoas pensarem que elas não precisam se santificar, que elas não precisam renunciar, que elas não precisam deixar o mundo, que elas podem ter os dons do Espírito Santo, que elas podem ser batizadas com o Espírito Santo, tendo os adornos, as bagagens de Jezabel. E foi aí que eu entendi que quando eu vejo uma pastora com tudo isso, eu sei que não é o Espírito Santo agindo.